Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o primeiro julgamento da gestão de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. O tribunal julgou a ação que contesta a situação dos presídios brasileiros, contesta a política que é definida pelo Estado hoje, e o tribunal reconheceu que existe, nesse campo, um estado de coisas inconstitucional. Essa é uma ação de 2015, que estava com vista para o próprio ministro Barroso desde 2021, e ele libera para julgamento assim que toma posse como presidente, pauta, melhor dizendo, assim que toma posse como presidente, e agora caberá ao poder público, estados, municípios e governo federal estabelecer ou criar um plano nos próximos 6 meses, e que deve ser executado nos próximos 3 anos. E esse plano vai ser acompanhado pelo Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Nós vamos discutir aqui, no Sem Precedentes, por que Barroso colocou esse como o abre-alas da sua gestão, o caso abre-alas da sua gestão, e também discutir um pouco das limitações dessas ações, das dificuldades que o Supremo tem ou enfrentaria para julgar ações desses litígios estruturais. Aqui comigo, como sempre, Juliana Cesário Alvim, da Central European University, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e um convidado especial, Breno Bahia, professor da Universidade Federal do Pará, e que tem um artigo que todos deveriam ler para entender o estado de coisas inconstitucional e o que o Supremo vem fazendo desde 2015 no debate dessa ação específica. E aqui fazendo um disclaimer, eu vou passar a palavra direto para Juliana Cesário Alvim, mas lembrando, Juliana foi uma das pessoas que assinou a petição nesse processo, petição inicial nesse processo que leva o Supremo a chegar a essa conclusão de que nós temos um estado de coisas inconstitucional nos presídios e demanda uma política para enfrentamento dessa situação. Juliana, mas a primeira pergunta que te faço é, por que você acha que Barroso colocou este como o primeiro processo de julgamento da sua gestão? Olá, Felipe, Tomás, Breno, prazer muito grande ter você aqui, sou fã do seu trabalho sobre esse tema, então fico muito feliz de poder dialogar contigo. Felipe, não foi à toa que o ministro Barroso escolheu esse caso para abrir a sua gestão à frente do Supremo Tribunal Federal, né? É um caso complexo, um caso sobre direitos fundamentais, um caso sobre direitos fundamentais de minoria política, né, que são as pessoas encarceradas. E, para além disso, é um caso que envolve um tipo de litígio que o Supremo, nos últimos 5, 8 anos, começou a julgar e está desenvolvendo uma jurisprudência que ainda não está sistematizada, que é um tipo de caso de litígio estrutural, né? Então, aqui tem uma dimensão substantiva. O tema desse caso é um tema que o ministro Barroso parece, né, ter escolhido para marcar o seu compromisso com direitos fundamentais, algo que estava colocado no discurso dele de posse também, mas a dimensão procedimental, processual desse caso também chama atenção e parece indicar que o ministro Barroso vai querer se debruçar sobre esse tipo de caso, quem sabe até sistematizar a abordagem do Supremo sobre esse tipo de caso, que são casos complexos, que envolvem a interação de diversos poderes, todo um processo de monitoramento, de implementação e a própria elaboração da decisão funciona de uma maneira um pouco diferente e complexa com relação aos processos mais tradicionais. A gente vai ter oportunidade aqui para discutir essas potencialidades e limites e essas dimensões. Eu só chamaria a atenção, antes de passar a palavra, para o fato de que o ministro Barroso conseguiu uma unanimidade em torno de si, nesse caso, também na sua estreia. Então, acho que isso também marca essa abertura, né? Conseguir amalgamar aí ministros diferentes, né, que não têm estado necessariamente muito juntos nas últimas decisões envolvendo direitos fundamentais. E aqui eu chamo a atenção para o fato de que o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça votaram seguindo a divergência aberta pelo ministro Barroso, que é uma divergência que não vai no sentido contrário, né, do que havia sido proposto pelo ministro Marco Aurélio, amplia em algumas dimensões a decisão, mas não substantivamente, não difere daquilo que o ministro Marco Aurélio havia proposto
no voto que deu ainda em 2021, antes da sua aposentadoria. Então, não é uma unanimidade, porque, digamos assim, o ministro Marco Aurélio ele fica vencido no seu voto, mas é uma unanimidade. Marco Aurélio vencido é uma unanimidade, né? Era uma unanimidade. Então não deixa de ser, você tem razão. Agora, Juliana, você estava mencionando isso, esse assunto, e acho que o ministro Barroso pode ter sido estratégico, ele o une ao ministro Gilmar Mendes, que a gente sabe das preocupações do ministro Gilmar Mendes com esse assunto desde que foi presidente do CNJ, sabe que esse é um assunto muito caro para ele, da mesma forma que une também a outra ex-presidente, que é a ministra Carmen Lúcia, que também demonstra essa preocupação. Então, parece um tema sem arestas, sem grandes arestas, afora que ele, como novo presidente do Supremo e do CNJ, tem lá a sua lua de mel também, sua legitimidade testada nesse começo, então pegou um caso, provavelmente que sabia muito bem que o resultado seria esse, e a gente viu, né, o clima em todo no tribunal, e como você mencionou, né, o placar mostram que talvez tenha um pouco de estratégia interna também em relação a isso. A gente não vai ver, e aqui eu já passo a palavra para o Breno, já não vou me estender muito, mas, por exemplo, a gente não vai ver grandes casos de corrupção, de combate à corrupção, ou uma política de combate à corrupção, provavelmente na gestão Barroso, porque a gente sabe que esse é um assunto que divide o tribunal, sobre corrupção política. Então, muito provavelmente, isso não estará na sua agenda, não estava no seu discurso de posse, apesar de falar de integridade, obviamente, mas não tinha um plano de combate à corrupção, por exemplo. Breno, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite e queria também te fazer essa mesma pergunta. Por que Barroso pauta esse assunto? O que a gente pode esperar com base nisso, dessas ações estruturais também? Olá, tudo bem, Felipe, Juliana, Tomás? É uma honra participar aqui do programa de vocês. Digo isso sem nenhuma vergonha e hipocrisia. Sou um assíduo espectador do programa desde o seu início. Então, é uma alegria inenarrável poder aqui discutir com vocês temas que também me são muito caros. Minha resposta vai, de alguma forma, na linha do que a Juliana comentou. Então, apenas para complementar o que foi dito, eu destacaria 2 pontos. O primeiro, na linha do que Juliana havia dito, acho que o ministro Barroso pretende expandir a sua forma de lidar com os litígios estruturais, uma vez que ele, em casos como aqueles em que ele cria órgãos dentro de suas decisões, como no caso das questões relativas aos debates sobre despejo das pessoas durante o Covid, bem como no caso da sala de situação, nas demandas que envolviam o direito dos povos tradicionais. Penso que essa é uma tentativa do ministro de sistematizar essas questões perante o tribunal. E a segunda questão, eu penso que tem a ver com o clima político do país. Então, não apenas ele escolhe esse caso para iniciar sua gestão, tentando posicionar o Supremo como um tribunal que vai, a partir de então, tratar desses temas mais complexos, a partir dessas soluções, como ele mesmo diz, mais flexíveis e complexas, mas também penso que esse caso só pôde ser pautado porquanto há clima político para um efetivo diálogo entre os poderes. Então, como eu acho que muito dificilmente esse caso da DPF 347 iria para frente com um executivo refratário a essas pautas, penso que o tempo da deliberação, da discussão também tem a ver com um aspecto mais favorável ao diálogo entre os poderes. Então, eu acho que é isso, Felipe. Tomás, queria também fazer para você essa mesma pergunta, que eu vejo que o Breno tem já uma interpretação, uma sugestão um pouco diferente até do que eu via, né? Eu olhei mais para a política interna do tribunal, e ele olhou mais para a política externa, né? Na relação com um governo que podia ser refratário. Você, Tomás? Ótimo. Enfim, sempre bom ter com vocês, e hoje temos o Breno, uma alegria ter o Breno aqui com a gente nessa conversa. Eu acho que continuação, né? Então, realmente, sendo o ministro Barroso quem ele é,
não surpreende que ele comece com um caso de direitos fundamentais. É bom e estrategicamente faz sentido um caso de direitos fundamentais no qual seja capaz de gerar algum consenso. Acho que em algum momento a gente vai poder falar, daqui a pouco a gente vai entrar no caso, sobre pequenas divergências e pontos de diferenças entre os ministros. Acho que é importante também ficar de olho nisso, mas realmente é um caso em que ele gerou um consenso, como a Juliana falou. Eu acho que essa questão estrutural que o Breno falou é importante, eu ia mencionar exatamente isso, né? O Barroso tem interesse em planos, em organizações, essa relação com o poder, a gente viu isso em outros casos, eu acho que isso é algo que atrai. Do ponto de vista nacional, eu concordo com o Breno que o momento é um momento em que esse diálogo é mais possível, mas eu falaria também muito sobre esse timing, né? Chama a atenção que a gente está falando de um caso no qual a gente tem 6 meses para o plano ser apresentado, né, ser determinado, no qual ele vai estar no CNJ durante esse processo, e depois 3 anos, como você disse, né, Felipe, isso significa que o próprio Barroso no CNJ vai poder participar desse processo de elaboração do plano, mas também chama atenção que, sendo cumprido esse prazo, né, os 3 anos, seria uma presidência do ministro Fachin, então a gente também tem aí um timing é importante começar logo isso, porque esses 3 anos começam a correr, eu chamaria atenção para isso, né? Então, saber que o ministro Barroso vai estar nesses 2 anos e que o ministro Fachin vai estar nessa ponta final, alguém que também é comprometido com esses valores, e eventualmente, de quando comece exatamente a correr, a gente também tem aí uma possibilidade de tudo isso, né, sobre o timing político, não só o timing político da decisão, mas da sua implementação nesses 3 anos, a gente tem um governo de maneira mais ampla, simpático a essa pauta, né? Claro que pode ter suas discordâncias ou concordâncias, suas discussões sobre orçamento, capacidade, não estou dizendo que vai ser simplesmente, que não tem uma necessidade de diálogo, que não vai ter nenhuma oposição ou argumentos do tipo de impossibilidade sobre algumas coisas, acho que isso pode acontecer no plano federal e estadual, mas eu chamaria atenção para, pelo menos no Ministério da Justiça, quem atualmente compõe o Ministério da Justiça, né? Nós temos o ministro Flávio Dino lá, a equipe que ele tem, os seus secretários, são pessoas que são todas, em geral, muito atuantes e abertas a esse diálogo e preocupadas com o tema de direitos fundamentais de maneira geral e o tema de encarceramento de maneira específica. Então, vou acrescentar uma coisa, por enquanto eu não acrescentei nada, eu acrescentaria também, eu acho que tem a ver com o ministro Barroso, é um tema que tem tudo a ver com certos temas e certas preocupações internacionais, que é algo que tem a ver com a formação do ministro Barroso, que ele está de olho, né? Direitos fundamentais, superencarceramento, um tema que o superencarceramento em si tem essa questão, suas dimensões com raça e com gênero são temas que interessam a ele, e a própria questão, tanto do ponto de vista, né, de estado de coisas inconstitucional, de que o Breno é um especialista e está aqui para falar com a gente, que tem essa relação com a jurisprudência internacional, mas especificamente com a questão desses litígios estruturais, né, que tem sua, digamos, com frequência se cita Estados Unidos, Brown v. Board e outras, né, dessegregação racial nos Estados Unidos e outros casos desse tipo como exemplo. Então é um caso que tem também, eu acho que esse diálogo no qual a jurisprudência do Supremo passa a ser um caso que se acrescenta e vai ser citado a esses outros, imagina, e o próprio ministro Barroso, como presidente do tribunal, certamente vai poder falar disso, vai poder chamar a atenção para isso, está aberto, está em sintonia com esses temas, me parece que isso também é algo que explicaria, né, por que esse caso é um bom caso para começar em tantas dimensões diferentes, do ponto de vista geral, estrutural, político, mas também pessoal, né? O ministro Barroso tem lá muitas coisas para escolher, porque que essa pessoa, esse personagem, com suas características, escolheu esse e não outro, por exemplo. E, Tomás, acho que tem uma dimensão também que o ministro Barroso, ele assume o protagonismo nesse caso, né, sendo o líder aí da posição vencedora, e que vai ficar responsável também por esse processo de implementação, de monitoramento. Então é algo que ele vai capitanear aí, imagino, durante bastante tempo, né? Queria, então, talvez, se a gente pudesse começar a falar mais sobre o mérito do caso e o que esse caso representa na jurisprudência do Supremo. Então, gostaria de perguntar para o Breno aqui, que é o nosso especialista, se ele pudesse contar um pouco sobre a pesquisa que já foi desenvolvida por ele com relação a esse tema, né? O que ele identificou, que são conclusões bastante interessantes sobre esses limites e possibilidades desse tipo de litígio, ou pelo menos nesse caso específico no Supremo. Chamaria atenção para o fato de que esse caso ele foi proposto em 2015, né? Ele teve a sua cautelar julgada imediatamente ali, enfim, que o Supremo foi até bastante restrito naquilo que concedeu, mas concedeu, né, a declaração do estado de coisa inconstitucional.
e que esse caso ele volta agora, depois de 8 anos, e nesse meio tempo, outros casos desse tipo ocuparam aí, né, o Supremo também. Então, naquele início, ele apresentou uma grande novidade, que não teve exatamente continuidade pelo Supremo, mas que outros casos foram incorporando essas dimensões aqui. Eu lembro, por exemplo, a questão dos povos indígenas durante a Covid, a DPF das favelas, houve também o caso de relatoria do ministro Fachin sobre socioeducativo. Então, a gente teve vários casos que envolveram algumas dessas dimensões que a gente vai discutir. Posso acrescentar dois, Juliana, que eu estava fazendo a anotação aqui, tentando lembrar também, e aí o Breno pode complementar a gente. Ainda tem, obviamente, agora esse caso de presídios. Teve proteção de povos indígenas na pandemia, tem uma decisão agora do ministro Alexandre, né, sobre moradores de rua, e uma política para moradores de rua. E eu que tive que voltar à pandemia para pesquisar os processos, até aquela decisão sobre vacina, que foi relatada pelo ministro Lewandowski, não deixou de ser isso, porque foi uma ação que permaneceu aberta, com vários pedidos incidentais ao longo do tempo. Então, a gente pode dizer que o Ministério da Saúde se deslocou para o gabinete do ministro Lewandowski quando se tratou de vacina durante a pandemia. Então, Breno, eu queria que você reagisse a isso tudo, e se tiver mais algum caso, para você lembrar para a gente desse litígio estrutural. Tranquilo. Eu acabei de lembrar também o caso que julgou os decretos ambientais do Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia citou também expressamente a existência de um estado de coisas inconstitucional, a ADO 26 também. Verdade. Não, desculpa. Verdade. ADO 26 não, uma ADO também sobre a relatoria do Barroso, sobre questão ambiental. Então, há alguns outros casos também. Mas para tentar responder a pergunta que a Juliana me fez, eu colocaria talvez a questão a partir do seguinte prisma. O que eu percebo, o que eu percebi, vamos colocar assim, desde quando eu iniciei os estudos a respeito do estado de coisa inconstitucional, é que tanto o Supremo como boa parte da academia encarou aquela decisão como o ponto de chegada das discussões a respeito dos problemas efetivamente estruturais que justificaram a atuação da Corte. Então, isso quer dizer que tanto a Corte como a academia, que discutiu o tema, não se preocupou tanto em observar como aquelas medidas estavam sendo implementadas, estavam sendo desenvolvidas. Então, eu gosto de mencionar que a declaração de um estado de coisas inconstitucional não é algo tão simples ou não pode se tornar algo leviano. Pensem que ele se baseia na ideia de uma falência total e completa de políticas públicas, bem como na desarticulação da atuação dos três poderes. Então, não se trata de uma decisão simples ou que possa ser tomada de qualquer forma. Então, eu me preocupo em observar como nós não podemos considerar que a decisão da Corte deve ser considerada como o momento final único nesses casos. E penso que, na decisão de 2 dias atrás, a Corte se atentou para esse problema. Então, como vocês estavam comentando, Felipe e Juliana, o Supremo, nesse meio termo, nesse ínterim, de 2015 a 2023, passou a discutir com um pouco mais de familiaridade o que ele tem chamado de processo estrutural e litígio estrutural. Quero, se vocês me permitirem, comentar algo sobre essa questão daqui a pouco. Mas, como vocês bem lembraram, no caso da Covid, o estado de coisa inconstitucional em si não fora mencionado regularmente. Então, não obstante a ausência dessa declaração, medidas, vamos colocar assim, apenas para fins didáticos, medidas estruturais foram determinadas pela Corte. E acho que a ideia de formulação de um plano
conjunto que envolvesse executivo, legislativo e judiciário, talvez seja o ponto mais representativo dessas medidas estruturantes que podem ser manejadas pelo tribunal a despeito da declaração ou não da declaração de um estado de coisas inconstitucional. Breno, só para lembrar, no caso de vacina, desculpe te interromper, mas no caso de vacina aconteceu isso, né? O ministro Lewandowski determinou, por exemplo, ao Ministério da Saúde que estabelecesse um plano para vacinação de crianças, um plano específico para aquilo. Então, e ele foi acompanhando, né, ao longo do tempo, a implementação desse plano até o momento que não precisou mais. Mas, de fato, para lembrar aqui os nossos ouvintes, houve isso, né, numa DPF que era relatada pelo ministro Lewandowski também. Sim. Eu posso estar enganado, mas acho que a DPF 709, que cria a sala de situação também sobre a relatoria do Barroso a respeito do tratamento dos povos tradicionais durante a pandemia de Covid, salvo engano, ela também não faz menção a estado de coisas inconstitucional, mas demanda do Estado a criação de planos, e vocês discutiram isso com frequência à época, como o próprio André Mendonça enviava ao Supremo planos pouco claros, não tão bem desenvolvidos, e essa é uma dificuldade também que o Fachin está enfrentando na DPF 635, caso das favelas, da atuação da polícia, da redução da letalidade policial nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, eu penso que esse estava sendo o caminho traçado pelo Supremo, manejar essas medidas estruturais sem necessariamente recorrer à tese do estado de coisa inconstitucional, porque, como nós estávamos discutindo nos trabalhos, a caracterização do estado de coisa inconstitucional na Corte tem sido empregada de forma não tão rigorosa. No caso, na medida cautelar, por exemplo, o ministro Marco Aurélio fez questão de, por exemplo, afastar um estado de coisa inconstitucional no âmbito da saúde. Ele foi expresso ao dizer que, por não ser um tema alheio à preocupação política, não obstante as falhas das políticas públicas, a falta de atendimento regular no SUS e de efetivação desse direito não se caracterizaria como um estado de coisa inconstitucional. Então, havia essa preocupação no âmbito acadêmico de que talvez essa figura não fosse mais suscitada. Porém, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, o Supremo retoma a ideia de aplicar o estado de coisas inconstitucional, e eu cito aqui a DPF 635 do ministro Fachin, de 2020, como uma tentativa de retomar o desenvolvimento desse conceito, e na oportunidade, o ministro Fachin tenta refinar os critérios de cabimento de uma DPF que suscita o estado de coisas inconstitucional, que estava circunscrito à identificação de 3 pontos, em síntese: violação massiva de direitos fundamentais, falha estrutural dos 3 poderes e solução complexa que demanda a atuação concertada dos 3 poderes. Então, o ministro Fachin, a partir dessa base, ele vai desenvolvendo outras perspectivas, como, por exemplo, o que caracteriza uma violação massiva de direitos fundamentais, como eu posso observar uma falência estrutural dos 3 poderes, e, por fim, como esses mecanismos de fiscalização e monitoramento deverão ser implementados após a decisão. Então, penso que o Supremo, nesse caso, da 635, retomou o desenvolvimento do conceito de estado de coisa inconstitucional, e na DPF 347 tenta consolidá-lo. Para passar a palavra, eu penso que talvez não tenha sido ainda dessa vez que o Supremo tenha obtido sucesso nesse intento. Breno, aproveitando o seu gancho, eu queria te perguntar justamente sobre isso. Você terminou falando sobre a dimensão de implementação e monitoramento e talvez a insuficiência dessa nova decisão. Eu queria te perguntar, te pedir um pouco para falar mais sobre isso, que eu acho que essa é uma dimensão muito importante que você traz no seu trabalho, que se relaciona com a primeira coisa que você falou, né? Esse tipo de ação não como um ponto de chegada, porque ela inaugura toda uma nova etapa a partir da decisão que pode ser talvez considerada até mais complexa e mais difícil do que
a etapa inicial, que é obter a declaração de direitos, celebrar uma decisão favorável que reconhece no caso, o estado de coisa inconstitucional. Eu até traria aqui uma observação, tem um artigo muito interessante das professoras Tula Pires e Ana Flausina, né, que elas, na verdade, fazem a crítica relacionada à implementação e às consequências, que olha, se você declara com força, né, com veemência, uma violação de direitos e nada acontece na prática, ou pouco acontece na prática, você naturaliza a barbárie, né? E o artigo delas é muito contundente nesse sentido, chamar a atenção para essa consequência desse tipo de decisão que é forte em direitos, mas não necessariamente forte em remédios e implementação, para usar aí a terminologia do Rodrigues Garavito, a divisão dele, né? Sim, eu concordo, Juliana. Por isso que eu penso que o Supremo, assim, pela sua característica de tentar acolher alguns argumentos acadêmicos para subsidiar as suas manifestações, ele acaba confundindo, na minha perspectiva, a visão do litigante com o próprio papel que ele tem de desempenhar. Então, eu vejo muito isso nesse caso, como o Supremo, em vez de, por exemplo, seguir o que outras cortes fazem quando entram nessa seara dos litígios estruturais, dos litígios estratégicos, ela não fica alardeando por aí que ela está fazendo isso e que as sugestões feitas serão suficientes para dar conta do problema. Essa é uma perspectiva, eu penso, dos atores que estão litigando, que não necessariamente têm a intenção de fazer com que todos os problemas estruturais se resolvam a partir da decisão da Corte. Então, eu digo isso porque o ministro Barroso, o ministro Gilmar e o ministro Fachin fazem menção a trabalhos que estão discutindo esses temas desde a perspectiva de quem está litigando. Ou seja, de como o litígio estratégico é formulado nas bases para levar a Corte a se manifestar sobre um tema para depois, posteriormente, politicamente, esses atores envolvidos no litígio possam, a partir da decisão favorável da Corte, desenvolver outros passos, outros mecanismos para alcançar os seus objetivos. Então, minha preocupação com essa forma de lidar da Corte, em relação ao que ela decidiu, no caso de estados e coisas inconstitucionais, é que ela supõe ter identificado o que ela chama de um problema estrutural, que na visão do Barroso, me parece, a partir do que ele escreveu na tese do julgado, ela está baseada em 3 elementos, me permito rapidamente falar sobre eles, que é a violação massiva dos direitos fundamentais, das pessoas encarceradas, o problema da superlotação, o problema da entrada das pessoas e o problema da saída das pessoas. Então, ele diz que esses são os problemas que ele considera como estruturais. Mas vejam que, quando ele começa o voto, ele utiliza uma expressão que é a seguinte, eu destaquei aqui, que o sistema prisional ele se caracteriza por ser uma criminalização racializada da pobreza. Então, na minha percepção, esse é o problema estrutural. Então, é claro, aqui eu gostaria de fazer rapidamente uma parte, eu não estou dizendo que o Supremo está fazendo pouco ou que ele devesse ficar de braços cruzados em relação à dantesca situação das pessoas que estão encarceradas. Minha questão é, como o próprio ministro reconhece, o problema estrutural que deve ser enfrentado está muito mais nessas intersecções que envolvem gênero, raça e classe do que necessariamente atuar apenas ou tão somente na reestruturação física dos presídios. Algo, repito, importante e que deve ser feito, e eu acho que o Supremo está correto nesse ponto, mas
essa é a minha preocupação quando o Supremo arroga essas fundamentações mais substantivas para sugerir que ele está interferindo estruturalmente num problema que ele reconhece como estrutural na sociedade brasileira, que envolve questões econômicas, raciais e de gênero, mas na ponta ele oferece algo importante, reitero, mas que está preocupada tão somente com a reestruturação física dos presídios e com a atuação do próprio Poder Judiciário, na medida em que os ministros comentaram a respeito da proporção entre varas penais, varas de execução e a preocupação dos juízes em relação às medidas alternativas à prisão. Mas, Breno, eu até acrescentaria isso, porque acho que com relação ao próprio Poder Judiciário, isso é uma coisa que foi comentada na época, e esse artigo que eu mencionei das professoras Ana Flauzina e Tula Pires também batem nessa tecla que é extremamente importante. De certa maneira, tem uma certa desresponsabilização do judiciário, ou seja, as medidas que são impostas ao judiciário talvez sejam menos do que poderiam se levar em conta a inicial, né? Lembrando que na cautelar havia uma série de pedidos que eram mais relacionados a desencarceramento do que melhoria das condições, né? Eram dois eixos de pedidos, um relacionado a melhorias de condições, que envolvia esses planos, mas também uma série de pedidos que tinham a ver com desencarceramento, então, levar em conta esse estado de coisa inconstitucional na determinação da prisão, na manutenção da prisão, na motivação, né, na concessão de medidas alternativas. Então, nisso tudo, que na época, na cautelar, isso não foi concedido, né, o que causa uma certa estranheza, porque seriam determinações para o próprio judiciário, que talvez a gente imaginasse que o Supremo estaria mais dentro da sua seara do que determinação, numa visão tradicional, né, da função da corte, do que determinações que se voltam para outros poderes, como a própria liberação do FUNPEN, que foi feita naquela época e reiterada agora. E agora, nesse momento, isso também não aparece de maneira tão clara, né? O ministro Barroso, ele trouxe, num primeiro momento, essa dimensão de, por exemplo, considerar, que é uma coisa que está na inicial, considerar as condições de cumprimento da pena para reduzir a pena, mesmo a pena que tenha sido arbitrada num primeiro momento, mas isso não me parece que tenha sido um consenso e não me parece que isso vai entrar na decisão final, pelo que eu entendi do que ficou acordado e também, a gente ainda não tem, né, o voto escrito, mas o que está, por exemplo, noticiado no próprio site do Supremo como os pontos principais da decisão. Então, sobre isso, né, a gente estava conversando, eu acho que tem duas pontas aí, né, Breno, como você já falou, né, me parece, né, tem a questão do estado de coisas inconstitucional, né, como você falou, tem vários problemas em como o Supremo usa de maneira um pouco imprecisa, às vezes, um conceito como esse. Não é nenhuma surpresa nisso, o Supremo tem uma dificuldade de lidar com conceitos muito menos complexos e muito menos abstratos do que esse, então, e muito menos novos na sua jurisprudência, então não tem grande novidade aí. Mas eu chamaria a atenção que me parece que, em geral, a utilização do estado de coisa inconstitucional é justificadora da competência e do poder do Supremo para decidir sobre aquele tema, né? E me parece também que, por mais que seja útil e importante ter isso bem definido, que no nosso contexto, existem outros contextos legislativos em que é mais difícil justificar a entrada de um tribunal constitucional num tema como esse. Seja pela nossa jurisprudência, seja pela nossa legislação, a gente já está acostumado com o Supremo atuar em temas como esse. Então, a necessidade tão grande, digamos, o esforço para justificar constitucionalmente, legalmente, que o Supremo pode fazer isso, pode decidir sobre isso, me parece ser menos o grande problema do Supremo. A implementação é outro ponto disso, né, que a gente estava chamando a atenção para a questão de as duas coisas são relacionadas, mas litígios estruturais, né, a questão de certos tipos de falhas que têm a ver com falhas institucionais amplas, que envolvem e exigem do judiciário muito mais do que uma decisão que diz constitucional e inconstitucional, ou diz algo que às vezes é pontual, não pode fazer isso até tal ponto, e daí a gente simplesmente verifica aquilo. É muito mais complexo do que isso, com frequência, o exemplo, com razão, utilizado nos Estados Unidos é o exemplo dos Estados Unidos de dessegregação racial, que envolvia muito mais do que dizer inconstitucional a segregação racial em escolas, por exemplo, que é o tema de Brown especificamente, né? Brown v. Board.
a gente tem que falar assim, não, mas então, como vão ser os critérios de admissão das pessoas nessas escolas? Porque a segregação, né, vai se colocando uma sobre a outra. A segregação racial significa que as pessoas moram em bairros diferentes. Quando elas moram em bairros diferentes, se o critério para você estudar numa escola é o bairro em que você estuda, eu posso não ter formalmente na lei uma segregação racial, mas a segregação geográfica gera segregação racial, e assim por diante. Eu tenho diversos problemas que acabam gerando, e gerou, inclusive, dificuldades nos Estados Unidos, que era o judiciário, às vezes, monitorando rotas de ônibus escolares, né, para levar crianças de bairros diferentes para escolas diferentes e assim por diante. Então, esse tipo de dificuldade é uma dificuldade que o tribunal tem em casos como esse. Claramente, o caso, né, que nós temos diante da gente nessa questão, a DPF tem a ver com isso. Mas eu chamaria a atenção que mesmo nesses casos, e de novo o exemplo da dessegregação nos Estados Unidos eu acho que é relevante, é que havia temas diferentes e áreas diferentes em que a corte podia atuar, e algumas eram mais fáceis e mais difíceis que as outras, né? Então tinha segregação nas escolas, que era um tema, tinha segregação em bairros, que às vezes era utilizando contratos que proibiam a venda de casas para pessoas que não fossem daquele grupo étnico, brancas, no caso, né, seria, né, ou não brancas, proibição de venda para não brancas, por exemplo, ou então negócios e comércios que se recusavam a atender pessoas, ou atendê-las da mesma maneira, ou atendê-las no mesmo lugar, era diferente, são temas diferentes. O casamento, a proibição de casamento entre pessoas de grupos étnicos ou raciais diferentes, esses temas apareciam, e a capacidade do judiciário atuar neles com uma decisão era mais fácil do que a outra, né? Por exemplo, no caso de casamento, é mais simples você me falar, essa lei é inconstitucional. E daí tudo que você precisa é achar um juiz de paz que faça o seu casamento, né? Mais simples. Se você achar no estado inteiro, isso talvez já resolve alguma medida para você consegue, e daí o judiciário vai validar aquele casamento para depois, para todos os fins de eventualmente de sucessão e assim por diante, o judiciário valida as consequências legais daquele documento e assim por diante. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando porque na época foi discutido sobre como a dessegregação escolar era de fato a mais difícil. E talvez, inclusive, onde o judiciário americano e a segregação nos Estados Unidos se mostrou particularmente ruim. Até hoje existem pesquisas que falam sobre segregação racial em escolas nos Estados Unidos, né, pela dificuldade de atuar sobre isso de uma maneira que não se fala sobre segregação em outras áreas da mesma maneira. E, em geral, um dos temas que tem a ver com isso, e conectando o que a Juliana falou, é a capacidade do judiciário tomar decisões que ele próprio pode fazer. E nesse tema chama atenção para isso, né? Então, progressão de regime, decisões sobre encarceramento, decisões sobre precedentes de jurisprudência que afetam como juízes de vara de execução penal vão atuar em casos como esses. Então, me chamaria a atenção para o fato de que não significa que o Supremo não tenha legitimidade para ir em planos, e além disso, tem, mas o quanto que, não por uma questão de legitimidade, mas por uma questão de efetividade, é particularmente fácil, é mais fácil o Supremo estabelecer jurisprudência para que juízes atuem de uma determinada maneira, tanto porque os juízes estão subordinados a eles hierarquicamente, ele tem o CNJ para isso, como porque ele próprio consegue controlar, né? A decisão chega como recurso, eventualmente, no próprio Supremo, que vai poder verificar e fazer aquilo acontecer. E aí, um ponto em atrito entre eles, né? No começo a gente falou sobre isso, sobre como parece que tinha consenso. Eu acho que consenso de que tem inconstitucionalidade, consenso de que tem que ter um plano, esse é um consenso, digamos, mais fácil. Consenso sobre o que tem que ter no plano, às vezes é um consenso mais difícil, né? Eles mesmos falaram, nesse momento a gente não está decidindo sobre isso, a gente só está falando coisa que o Barroso falou, é óbvio, estou só falando coisas, meio quase como assim, estou dando dicas para vocês. Claro que o próprio CNJ vai estar sentado nessa mesa lá na frente, mas eles já estão falando o que eles acham que tem que ter ou não tem que ter. Mas pontos em que parece haver divergência, o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso, depois o ministro Fachin pediu a palavra para falar sobre isso, dizia exatamente a questão de, por exemplo, remissão de dias em casos de prisão em situações indignas, digamos assim. Mencionaram próprios precedentes do tribunal, né? O ministro Fachin mencionou o caso de contagem em duplo
no caso do complexo de curado, e me chamou muito a atenção sobre isso, me chamou a atenção tanto do ministro Alexandre de Moraes sendo contrário a isso, um pouco por questão de dizer que não tinha previsão legal, um pouco com o discurso de que no caso de crimes graves, que é muito problemático liberar essas pessoas, era meio essa a lógica. Do outro lado, o ministro Fachin chamou a atenção por fato que já decidiram sobre isso, a gente tem uma decisão anterior do Supremo sobre contagem dupla, então não está se inovando sobre isso agora. E eu termino falando duas coisas, assim, me chama a atenção, no entanto, que o próprio ministro Fachin fez questão de falar, mas a gente, naquele caso, decidiu que não valia para condenados ou acusados por crimes contra a vida, integridade física ou sexuais, ainda que se trate de delito hediondo. Então, o ministro meio que falando que já fizeram, concordando, e me chama a atenção, inclusive, para essa solução, porque por mais que a gente seja a favor, potencialmente, dessa solução, que é algo concreto que melhora a vida da pessoa, de uma pessoa que está presa em situação indigna, tem uma coisa meio quase... se a gente extrapolar isso, meio que quase, digamos, distópica na ideia de que você está preso, eu vou te condenar a 2 anos, mas como a sua situação é horrível, você vai cumprir só 1. Parece quase como se a gente pudesse falar assim, não, então, no limite eu vou... É óbvio que não é isso que está em jogo, mas é assim, não, se eu te fizer punição corporal em você e você te colocar uma situação pior ainda, daí pode ser 6 meses. Se você sofrer violência sexual, pode ser... Parece que quase como se a gravidade da pena... isso escusasse, digamos, a violência que a pessoa sofreu. É claro que a pessoa que está nessa situação é melhor ela ser liberada antes do que depois, mas é claro que o problema está na violência em si, o problema está na pessoa ficar presa e não ter condições sanitárias básicas. Parece pena acessória, né? Parece a outra parece pena quase acessória. Que uma compensação, e uma compensação, né? Você ficou preso numa situação que é indigna, que viola a Constituição, então você vai cumprir menos, né? E quanto mais indigno, por isso que eu estou atenção, né? Parece uma coisa meio de Black Mirror, assim, quanto mais indigno for a situação, você pode escolher numa escala, você vai diminuindo a sua pena. É óbvio que você não tem poder de escolher o que acontece com você, mas ao mesmo tempo a situação complicada isso é um remédio que ajuda, melhora a vida das pessoas, mas por outro lado, me parece estranho que seja essa uma solução, né? E estranho, inclusive, essa diferenciação. Não, você sofreu indignidade, mas como o crime que você cometeu é contra a vida, por exemplo, daí no seu caso não, daí você... É quase como, daí você merece. Ou você merecer não merece, mas daí a gente não vai fazer nada por você. Você fica esperando aí o dia que o sistema for resolvido. E eu acho que isso fala muito sobre posturas diferentes dos ministros sobre isso e sobre questões não resolvidas, acho que dentro da própria cabeça ou dentro da própria psicologia dessas pessoas em relação a esses temas, seja por eles mesmos, seja às vezes quase que olhando, me parece que às vezes estão olhando de olho no que a sociedade vai achar, no que os jornais vão dizer, em como que vai ser depois reportado quando uma pessoa for liberada, e como que isso vai virar uma manchete lá na frente. E a pergunta, eu falei muito, né? A pergunta ela acaba sendo específica, que eu queria ouvir você falando um pouco sobre isso, sobre compensação de penas, sobre questão de remissão, sobre pena em dupla, como que o Supremo tem lidado com isso e como que nessa decisão você vê isso. Deixa eu fazer só um esclarecimento rapidinho. Eu falei que a gente não tinha voto escrito, mas que, claro, a gente tem a ata do julgamento, que inclusive foi lida publicamente ao final do julgamento pelo ministro Barroso, em que ele reconhece o estado de coisa inconstitucional, ele faz algumas determinações para juízes e tribunais, que é a realização de audiência de custódia e a fundamentação da não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, além do FUNPEN e das regras relativas ao plano, à homologação do plano e o monitoramento do plano. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta em cima da pergunta do Tomás. A gente, quando faz isso, viu, Tomás, nas nossas coletivas, quando um jornalista pergunta e alguém faz um embargo na pergunta do outro, a gente odeia, então te peço desculpa por isso. Mas como a gente vai caminhar para o final aqui, eu também não queria perder essa oportunidade. E reage também à sua pergunta e eu jogo para o Breno. A minha dúvida de quem observa isso por essas escolhas que o Supremo faz na solução desses problemas, não pode também o tribunal ser depois responsabilizado politicamente pela falha, pelas escolhas que faz, né, pelo recorte que faz dessas coisas? Eu me recordo de conversar com pessoas do governo que estavam lidando com o Supremo num desses planos. E a pessoa fazia uma caricatura do Supremo sobre o desconhecimento do relator sobre aquele assunto com que estava lidando, e determinando várias coisas. Faça isso, faça aquilo. E ele dizendo, isso é impossível de se fazer. E, de fato, era uma coisa absolutamente impossível de fazer. E mostrava um certo desconhecimento. Então, não corre o risco o tribunal de
se arvorar, resolver todas essas coisas e dar com os burros na água, Breno? Bacana. Eu só queria pontuar algumas questões a partir do comentário do Tomás, se vocês me permitem. Eu achei bem interessante tu citares o caso Brown, Tomás, porque ele geralmente é um dos exemplos utilizados tanto pelos ministros, mas pelos autores, pelas pessoas que investigam, estudam a questão dos litígios estruturais, do processo estrutural, como um exemplo de sucesso. Como ele, em si, seria o grande representante dessa forma de litigar perante as cortes supremas, cortes constitucionais. Mas, como tu colocaste, o processo de concretização dessa medida ele foi muito mais complexo do que, à primeira vista, parece para essas pessoas, inclusive para os próprios ministros, que citam, da mesma forma como a PGR interina o fez na sessão, como se o Supremo, a partir da sua decisão e pelas medidas empregadas, ele fosse sanar o problema do sistema penitenciário brasileiro. E aí, isso talvez justifique, como tu mencionaste, e eu imagino que era isso que tu quiseste colocar, que é muito mais simples para o Supremo direcionar essas medidas de implementações, que ele chama de medidas estruturais, para o próprio judiciário, como ele o fez nas medidas cautelares, como o Marco Aurélio reforçou em seu voto no mérito do caso, e como me parece também o Barroso tem encaminhado a questão, ou seja, a preocupação dele com as varas de execução penal, a preocupação, como você colocou, em relação ao cômputo da pena em dobro. Então, são medidas que podem ser manejadas pelo Poder Judiciário. Aí, sobre o ponto que tu colocas em relação à contagem dupla dos dias, nos casos em que as pessoas estejam submetidas a situações degradantes, que violem seus direitos humanos, eu gostaria de mencionar um ponto. É que ele coloca em seu voto, o Barroso, essa questão como, nas palavras dele, um obter dicta a ser levado em consideração durante a formulação do plano conjunto. Ou seja, não necessariamente essa é uma medida que deve ser acatada pelos atores que irão formulá-lo. Agora, como o ministro Fachin mencionou, essa foi uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em face de violações que foram encontradas em instituições prisionais do Brasil. E quando o ministro Fachin reforça esse ponto, ou seja, o Supremo não estava necessariamente inventando essa questão, mas tentando concretizar algo que foi determinado por um organismo internacional, o ministro Alexandre de Moraes suscitou a seguinte questão: tá, mas isso passa a valer tão somente para a instituição prisional que foi objeto da denúncia, ou essa era uma decisão geral que tem de ser estendida para todos os casos? E aí ele, como tu mencionas, ele reforça o ponto. Não, para mim, isso só vale para aquele caso, mas não pode valer para todos os demais. No que ele foi secundado pelo ministro Fux, que também se mostrou contrário a essa possibilidade de contagem dupla. E como tu mencionas, Tomás, eu concordo contigo, acho que essa decisão expõe uma contradição. Claro que a Corte Interamericana estabeleceu esse ponto na melhor das intenções, como uma forma de minorar essas violações, mas ela acaba incorrendo em uma contradição, como tu colocas. Então, uma pessoa que cometeu um crime violento, ela teria menos direito a não estar submetida a condições degradantes durante a sua permanência em um estabelecimento prisional? Então, essa é uma questão que não foi também bem equacionada pelos ministros na DPF 347, a ver como esse plano unificado e os planos regionais lidarão com o tema. E aí tu colocas um ponto interessante, que é assim, talvez isso tenha a ver também com a forma como os ministros pensam sobre a função da pena
e a função do sistema prisional em si. Porque, ao longo dos debates, eu pude perceber que os ministros atribuem uma função à pena, que é a ideia de ressocializar, regenerar a pessoa que está dentro dos presídios. Então, para além dessa funcionalização da pena, que me parece algo questionável, à luz das teorias da criminologia, como se o instituto prisional servisse para formar, vamos colocar assim, bons cidadãos, boas pessoas que passarão a cumprir com as regras sociais. E, Breno, desculpa eu só dizer, e eu acho que quase implícito eu chamaria a atenção entre se eles acreditam numa função de ressocialização da pena, e eu acho que você tem razão que parece estar implícito, também acho que parece estar implícito quase que existem pessoas que são ressocializáveis e pessoas que não são. E não está nem implícito, porque o caso seguinte julgado, imediatamente posterior, foi um caso de pessoa que estava cumprindo pena, passou num concurso, né, para a FUNAI, e que havia uma discussão se, por estar com seus direitos políticos suspensos, poderia ser nomeado e tomar posse. E a tônica da discussão, e é interessante essa dobradinha também, um caso relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, logo na sequência, era justamente esse sujeito, é o exemplo da possibilidade da ressocialização, e ele deve ser beneficiado, então, com a nomeação e com a posse. Então, isso fica muito explícito. É até interessante que o defensor público que fez a socialização ainda falou, olha, ele estudou, se formou em Direito, passou num concurso e casou. Então, ele está habilitado a pertencer a essa sociedade. Mas, Juliana, só para lembrar da sustentação aqui, porque eu estava ouvindo, inclusive, ele diz, era o que, em tese, a nossa mãe falava que deveria ser para a gente, né? Estudar, se formar, passar num concurso público, casar. Em Direito, casar. Exatamente, formar em Direito, casar e tal. E aí, mas houve uma discussão, inclusive, aí sim, com votos vencidos, né, do ministro Zanin e do ministro Toffoli, porque diziam que essa previsão do Supremo, do voto do ministro Alexandre, ia contrário ao que estava previsto expressamente na lei que rege servidor público, né, funcionalismo público, mas mesmo assim o Supremo tomou essa decisão. Breno. Pronto, sim, eu concordo. Então, eu acho que essa visão, talvez, mais paternalista da corte em relação à função do Estado, quando encarcera as pessoas, também atrapalhe a escolha que eles tomarão nas medidas a serem implementadas. E como eu ressaltei, para mim o problema estrutural está, como o próprio ministro Barroso reconhece, na criminalização da pobreza e da juventude negra. Então, se esse problema estrutural não for solucionado, a situação do sistema prisional não encontrará boa solução, não chegará a bom termo. E quando os ministros reforçam essa ideia de que a pessoa que está encarcerada, ela precisa de arranjar um ofício, e nas palavras do ministro Barroso, receber alguma função de algum serviço de entretenimento. Ele sugere, inclusive, colocar televisões nas instâncias do cárcere, livros, bibliotecas. A ideia, como vocês estavam discutindo, é tentar formar alguém capaz de ser ressocializado, na expressão do ministro Nunes Marques, regenerado. Então, a preocupação, me parece, da corte com esse caso é criar boas condições de permanência de pessoas encarceradas, seja elas quais forem, seja por quais razões elas entraram, e que nessas condições elas tenham acesso ao entretenimento, mas eles não discutem qual tipo de entretenimento, o que as pessoas vão fazer, quais livros lerão, que tipo de assistência religiosa elas terão. Então, são problemas que passam ao largo das discussões. E Recondo, sobre o teu ponto a respeito da responsabilização do tribunal. Essa, para mim, é sempre um momento muito delicado, pelo menos da perspectiva teórica, em relação à declaração de um estado de coisa inconstitucional, porque se uma de suas premissas é a falência total e estrutural de todos os três poderes da República, o Supremo está incluído nessa equação. E é ele o responsável por afirmar
que há uma falência, né? Ou seja, é como se ele também estivesse, ao mesmo tempo, na posição de responsável pelo estado de coisas constitucional, mas também como um ente que tem a autonomia para estar fora e enxergar essas questões desde uma perspectiva mais vantajosa em relação aos demais poderes. Porque é ele quem determina quando, como, em que circunstâncias esse estado de coisas inconstitucional se observa. E a respeito da falta de informação e pouca compreensão dos ministros em relação a algumas determinações que eles impõem, eu destacaria o fato de o ministro Barroso, no julgamento de mérito da DPF 347, não ter entendido muito bem a função dos recursos do FUNPEN, quando o ministro Alexandre de Moraes e o ministro André Mendonça lembraram o ministro de que ele não poderia reverter os valores do FUNPEN para outras medidas, a não ser para a construção e reformulação dos estabelecimentos prisionais, ou seja, a questão física, e não, por exemplo... Estava tendo compra de arma para agente penitenciário, ou mesmo para a segurança. Isso, para contratação de pessoal, para, enfim, outras situações. Então, ele coloca essa questão, só pode para isso? Tá, entendi, vou registrar aqui. Então, essa tua preocupação me faz também ponderar o seguinte: como é que a Corte ela irá chancelar esses acordos se ela mesma, em várias instâncias durante o julgamento, afirma que ela não tem expertise, ou, para utilizar um termo que o Diego gosta bastante, para não dizer o contrário, como ela não tem capacidade institucional para avaliar essas questões. Então, como ela diz que ela não tem expertise, mas é a Corte que vai homologar esses acordos. E a dificuldade em estabelecer aquilo que o Supremo pretende que seja o padrão para esses planos, e a própria expertise do tribunal em relação a essas questões mais complexas, em relação à perspectiva do Executivo e do Legislativo, ela se apresenta, ao meu ver, nos outros casos em que a Corte pediu para o Executivo formular esses planos. Então, no caso da DPF 709, a respeito da vacinação dos povos tradicionais, o Mendonça formulou, salvo engano, 5 ou 6 planos que foram indeferidos pelo Barroso. Eu penso que seria mais fácil para o Barroso dizer sim, para o Mendonça dizer para o Barroso sim, o que tu queres que eu coloque? Não fica mais fácil? E como o Fachin também tem enfrentado esse problema com as autoridades do Rio de Janeiro. Então, exatamente. Então, o delegado, salvo engano, um dos delegados foi quem fez, há uma má vontade dos governantes, especialmente do governador, em formular esses planos. Então, penso que essa é uma das grandes dificuldades que a Corte vai ter de enfrentar. Como ela vai justificar a homologação desses planos, desses projetos, quando ela mesma afirma que não possui expertise ou capacidade institucional para compreender ou mesmo dar vazão a essas questões. Beleza. Juliana, vamos encaminhando aqui para o final. Certo. Só queria fazer uma observação. Quando a gente estava falando de contagem dupla, né, e relativização da própria ideia de dignidade, naturalização, né, das pessoas estarem num estado de coisas inconstitucional, existe uma solução que foi adotada pelo Fachin no caso do socioeducativo e que foi adotada por cortes em outros lugares, como, por exemplo, na Califórnia, e depois chancelada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que não pode prender, né? Enquanto tiver uma situação de estado de coisa inconstitucional, você não pode prender e tem que soltar de acordo com algum critério, baixa periculosidade, enfim, que por exemplo, foi um critério que foi adotado nos Estados Unidos, e no caso do Fachin, como havia superlotação no socioeducativo, o Fachin falou, olha, para prender tem que soltar alguém, não pode mais colocar ninguém para dentro. Então, enfim, é algo que não estava colocado nesse julgamento dessa semana, mas é uma solução que existe, já foi adotada em outras ocasiões, inclusive pelo Supremo. A segunda coisa que eu ia falar, bem brevemente, é que a gente começa essa conversa aqui, né, sobre esse caso, mas não termina e talvez
né, não termine nem, né, nessa década. Vamos pensar que existem casos desse tipo em outros países. Aí eu lembro aqui, por exemplo, a discussão sobre alimentação na Índia, que durou décadas, com a Corte Constitucional emitindo decisões ao longo de muitos anos, regulando questões variadas, e no caso lá chegando a regular, né, o número estabelecer o número de calorias mínimas que as pessoas tinham acesso, no caso lá com muita participação da sociedade civil, né, com organizações relacionadas que trabalhavam com esses temas, informando a corte com relação a isso. Acho que é algo para a gente ficar atento também, como é que vai se dar esse processo de segmento. Então a gente vai ter o momento da homologação, né, como é que vai se dar esse momento de homologação, dizer, bom, esses planos estão bem, eles funcionam, mas também o monitoramento da implementação desses planos e como é que vai se dar essa participação da sociedade também nesse processo, e como é que o tribunal vai encarar essa função, que é esse trabalho de monitoramento de caso, que podem durar muitos anos e décadas, sobretudo quando eles se acumulam, né? Conforme forem tendo mais casos sobre isso, com mais temas diferentes, com mais relatores envolvidos, como é que vai ser a organização interna do tribunal para lidar com isso. Tomás, Ou seja, né, desculpa, Felipe, só um diga, ponto. Breno. Ou seja, quando se encerrará o estado de coisa inconstitucional, né? Quais são os índices que ele vai, os critérios que ele vai elaborar para determinar o término, assim, desse estado de coisa? Tomás, para a gente fechar. Para a gente fechar, eu acho que era só sobre fato da semana, não é isso, Recondo? Né? Podemos atacá-lo. Não, que era todo mundo falou disso nessa semana. Todo mundo falou disso semana, então a gente, para não se quer mencionar aqui, né? Passou a semana, eu acho que a pergunta que nós mais ouvimos essa semana tem a ver com mandato de ministro supremo, no Senado, uma PEC caminhando para estabelecer mandatos, no caso que seria 8 anos, pelo menos na proposta como ela está hoje, e a discussão, e isso visto, acho que sobre coisas que a gente já vinha falando aqui, né? O Supremo dando, e não se separa o que a gente está falando aqui, o Supremo dando decisões em temas que são polêmicos, que geram divisão, que afetam certas divisões no nosso eleitorado e no nosso Congresso. A gente vê uma sequência dessas decisões ou dadas ou iniciadas nos últimos tempos, e a gente tem falado de reações do Legislativo nesse período, com o Pacheco, presidente do Senado, sendo uma pessoa que está encabeçando isso, está à frente, digamos, disso, aparentemente. Então, eu só ia chamar a atenção para o fato de que isso aconteceu, isso está caminhando, não tem nenhuma garantia de que essa PEC de fato vai andar e vai se terminar e vai de fato ser promulgada. Tem diversas questões sobre como isso afetaria ministros que já estão no tribunal ou não, por exemplo. Acho muito difícil justificar que afetariam quem está no tribunal, por exemplo, mas a própria questão da reação do Supremo a uma decisão como essa, a própria possibilidade de um controle de constitucionalidade de PEC que existe no Brasil e de emenda constitucional depois da sua promulgação, então como o Supremo atuaria sobre isso, um monte de coisa, mas eu só não queria deixar de falar que esse é um bom exemplo de temas que são complexos, porque existem muitas maneiras de defender mandato para ministro Supremo. Eu já escrevi de maneira favorável a isso, a gente já discutiu esse tema aqui, o que não significa ser a favor de qualquer mandato, por exemplo, um mandato curto de 8 anos, por exemplo, ser a favor de mandatos que não sejam muito pensados em quando que um acaba e o outro termina em relação a todos esses 11 ministros, né, em termos de abrir muitas vagas de uma vez ou não, abri-las de maneira gradual no decorrer dos anos, por exemplo. Então tem diversas questões, então e tomar cuidado, porque às vezes, né, uma questão como essa, às vezes uma proposta que é mal colocada, seja pelo seu timing, seja pelo seu desenho específico, 8 anos, como ela está sendo feita, seja porque por trás dela tem, na verdade, a gente sabe, um contexto de retaliação, e a gente tem que questionar isso, faz às vezes aparecer que a resposta a isso seja que absurdo, mandato, não pode, que a gente também ouviu por aí. Ou coisas como, não pode porque isso só cabe em parlamentarismo e não em presidencialismo, que sinceramente, desculpa, não faz nenhum sentido um argumento como esse, de que tem um sistema político presidencialismo ou parlamentarista inviabiliza a existência ou não justifica mandatos num sistema ou no outro. Então, mas é um fato da semana, muita gente perguntou sobre isso, tenho certeza que quem acompanha esse tipo de tema vai ler sobre isso nos próximos dias na imprensa, alguns de nós, inclusive, já falamos na imprensa sobre isso nos últimos dias, e talvez isso volte, se isso andar, se esse tema andar mais para frente, talvez a gente tenha que falar sobre isso aqui num programa específico sobre isso, e eu só queria não deixar quem nos acompanha sem isso. Tomás, a gente percebe aqui em Brasília que esse é um assunto do Pacheco, e aí talvez por algo mais eleitoral do que estrutural. Quem propôs ou quem propõe medidas como essa, ou propostas como essa,
obviamente está pensando na estrutura e pensando numa mudança significativa da corte. Mas quando elas andam, e nesse caso ela andou por uma vontade política muito específica e muito pessoal, então não parece que isso vai prosperar na Câmara dos Deputados, e a relação entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e o ministro Luiz Roberto Barroso indica que isso não vai seguir. Os dois conversaram essa semana por telefone para falar sobre esse assunto, com ali não um compromisso, porque isso não se estabelece, mas com uma previsão de que esse assunto não vai andar na Câmara dos Deputados. Então, vamos continuar debatendo isso pelos próximos anos, mas de uma forma um pouco mais estruturada. Queria agradecer a Juliana, queria agradecer ao Tomás, especialmente ao Breno, por ter aceito o nosso convite, participado do Sem Precedentes. Gente, semana que vem a gente não tem episódio do Sem Precedentes em razão do feriado, a gente volta em 2 semanas. Obrigado a vocês e até lá. Obrigada, Breno. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Foi uma honra. Muito obrigado. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.